E por falar em notícias que a gente se sente impactado, você vai ver hoje na edição aqui do Cidade Alerta Pará toda a repercussão da morte da jovem Kellen Tainara, que morreu durante um passeio de lancha na Ilha do Combu. Ela desapareceu da embarcação ontem à noite. O corpo só foi encontrado hoje pela manhã. As nossas equipes de reportagem acompanharam toda a movimentação na delegacia durante os depoimentos das pessoas que estavam na lancha e também na frente do IML para a liberação do corpo. Familiares e amigos da moça, que deixam um filho de 2 anos, contestam as versões dos ocupantes de que ela teria ido dar um mergulho e morreu afogada. Hoje, no Cidade Alerta, o velório da jovem, a apuração do caso e ainda o que diz a defesa do dono da lancha. Uma cobertura especial que você acompanha a partir de agora. E já vamos com a primeira reportagem sobre o caso. Familiares de Kellen Tainara foram ouvidos durante a manhã desta terça-feira e dizem que os ocupantes da lancha deram versões controversas durante os depoimentos na delegacia. A repórter Daniele Dias conversou com o ex-cunhado da vítima, porque a gente sabe que está todo mundo impactado, e ele deu detalhes sobre os momentos de aflição vividos pela família. A seccional do Guamá, aqui em Belém, começou o dia de hoje movimentada. Parentes e amigos da Kellen Tainara, mais conhecida como Nara, vieram para cá para registrar um boletim de ocorrência depois de o corpo da jovem ter sido encontrado boiando nas proximidades ali do portal da Amazônia. Essa jovem, ela havia saído nesta segunda-feira, durante a tarde, para fazer um passeio de lancha com algumas pessoas e, desde então, por volta ali de 9 horas da noite, teria pulado na água e não voltado mais. Pelo menos essa foi a versão dada até então. Só que existem muitos mistérios aí no entorno dessa história, mistérios que justamente, respostas que os parentes e amigos estão tentando descobrir ainda. Eu estou aqui ao lado do Pedro, ele é ex-cunhado da Nara. Eu fiquei sabendo desde o momento que um cliente meu entrou em contato comigo e eu fiquei sabendo a partir disso. Não foi nem de quem estava com ela, né? Desde então eu me direcionei para o local, entrei em contato com um dos rapazes que estava com ela. O cara super frio, parecia que um pedaço de sacola tinha caído dentro do mar. Ela saiu então para esse passeio, seria lá na Ilha do Combu, ela saiu do Icuí, em Ananindeua, e foi para lá. Como que você poderia narrar para a gente essa ordem? Porque você disse que ela chegou a avisar que ela estava indo passear. Sim, ela saiu de casa, né? E quando ela chegou lá na prainha, né? Próximo da Ilha do Combu, ela avisou a gente. Mandou uma foto, mandou vídeo da lancha na qual ela estava. E durante o final do dia a gente ficou surpreso com essa notícia. Inclusive, Dani, a gente foi prestar os esclarecimentos na seccional de São Brás, né? Com apoio da Polícia Fluvial. As 5 pessoas que estavam na lancha, todas se equivocaram nos seus depoimentos, todas se controversam nas suas versões, nenhuma bate com nenhuma, tenho provas de tudo, e eu espero sim que a justiça seja feita, que mais um crime desse não saia impune, porque assim como eles fizeram uma vez com a Yasmin, outra vez com a minha cunhada Nara, ex-cunhada, né? Podem fazer com outras pessoas por aí. Então não dá mais para aceitar calado, a gente tem que falar, tem que lutar por justiça. Era uma lancha alugada, era uma lancha que pertencia a uma das pessoas que estavam na embarcação. Tinham quantas pessoas? Tinham mulheres e homens lá? Sim, tinham 3 homens e 3 mulheres. E nela estava o proprietário, que inclusive está no documento do boletim de ocorrência. Então esse é um dos suspeitos, tirando as outras pessoas que se controversam nos depoimentos, e a gente pode considerar como cúmplice também, viu, Dani? Alguém chegou a ficar preso em flagrante ou não, por não haver provas ainda? O marinheiro, a delegada, informou que ele ficaria preso em flagrante caso o exame de alcoolemia desse positivo, porém ele se negou a fazer
e foi liberado do Renato Chaves, sem fazer o exame. E aí fica um sentimento até de impotência também para vocês nesse momento. Mas, claro, vocês vão aguardar agora o andamento das investigações. Quem ela era como mãe, o que ela gostava de fazer, ela estudava para alguma coisa, quais eram os sonhos dela? Então, ela é uma menina nova, de muitos sonhos, sonhos gigantes. Uma mãe, assim, ímpar, exemplar. Sempre fez de tudo pelo filho, sempre uma mulher trabalhadora, nunca dependeu de ninguém para nada, sempre muito esforçada, dedicada, e é uma pessoa que eu mesmo só tenho orgulho e até me emociono de falar. E agora fica a saudade, né? Ficam essas memórias, mas também agora uma missão para vocês em relação a ir até o final dessa história para que todo mundo seja responsabilizado. Com certeza, eu e a minha família, os meus amigos e amigos dela também iremos colaborar 100% com as investigações. Então, o que depender da gente, saiba que nós não vamos parar enquanto não achar o culpado ou os culpados pelo ocorrido. Que tristeza, né, gente? Claro que a família não se conforma, acredita que não foi um acidente, que não foi um afogamento. A gente entende essa dor, mas, claro, tudo precisa ser investigado. Agora, eu fico aqui me perguntando, né, o futuro agora desse menininho, né, uma criança de 2 anos, perder a mãe assim tão prematuramente, véspera de Natal, imagina o baque para toda essa família, para todos os amigos. O Cidade Alerta também teve acesso a uma conversa de um amigo com o dono da lancha que relatou o que teria acontecido. Essa foi a primeira informação que a família recebeu sobre o caso de desaparecimento da jovem lá no Rio. A situação foi o seguinte, a gente tava aqui na prainha, ela tava bebendo de boa, curtindo e tal, só que aqui tava prainha, sabe, tava seco, então ela tava tomando banho de boa. Era e mais 2 amigas dela aqui. Aí o que foi que aconteceu? Ela pegou, subiu, ficou aqui um pouco, aqui em cima do flutuante, aqui na lancha, tal, tudinho. Daí ela ficou ali na beirada, voltou ali pra beirada e pulou, depois de um momento, entendeu? Nesse momento que ela pulou, ela não voltou. Todo mundo ficou procurando ela aqui, foi aqui por baixo, tudinho, entendeu? Daí ela sumiu, cara. Tá, entendeu? E vocês estão agora parados sem procurar ela? Não, tá todo mundo aqui procurando, tá bombeiro aqui, tá todo mundo, entendeu? Tem jet aí, tem lancha aí? Tem lancha. Tem alguém procurando ou vocês estão tudo parado aí? Não, tá todo mundo procurando, pô. Tem 2 barcos por aqui, ó, rodeando ao redor e a lancha aqui, entendeu? Eu tô indo pra aí, tu encontra essa menina. Eu vou fazer um inferno na tua vida, na vida de quem tá com ela. Tem umas 5 pessoas aqui, mais ou menos. E cadê as amigas que tu disse que era delas, 2? Tá tudo aqui, tá todo mundo aqui. Ninguém saiu daqui, dando suporte, entendeu? Pois é, ainda uma história com alguns mistérios, né, que precisam ser desvendados. Lembrando, gente, não estou fazendo nenhuma analogia, mas lembrando que um caso aconteceu com características semelhantes, né? Quem lembra do caso Yasmin, que também saiu de casa para um passeio com amigos em uma lancha, teria ido dar um mergulho e ninguém sabe, ninguém viu. Mergulhou, não voltou, também já era noite. A gente fica aqui se perguntando, né? Por isso que o ex-cunhado ali fez aquela relação, né? Aconteceu com a Yasmin, agora com a minha ex-cunhada. O que será que aconteceu de fato? Lembrando que nós vamos voltar a falar desse caso, viu? Inclusive com a entrevista ao vivo aqui, temos o advogado do dono da lancha. Ele está aqui, já está nas dependências da emissora, já está acompanhando o Cidade Alerta e já ele vai estar ao vivo aqui comigo para dar informações, né? Falar pelo dono da lancha sobre o que teria acontecido com essa moça. A informação que nós temos é que o corpo aí dessa jovem, a Kellen Tainara, mais conhecida como Nara, já foi liberado do IML, já está a caminho de uma casa onde vai ser velado e nossa equipe vai acompanhar. A gente deve entrar com o Felipe Nobre em instantes ao vivo e olha, também estaremos ao vivo aqui no estúdio com o advogado do dono da lancha onde a jovem estava passeando. Ela saiu
para ir até esse passeio, né, se reunir com outras pessoas. Segundo os relatos, foi dar um mergulho e não voltou, gente. Desapareceu nas águas e só reapareceu hoje já o corpo, né? Que tristeza para toda essa família. Já já, mais notícias sobre o caso. Falando sobre o caso da jovem que morreu durante um passeio de lancha no Combu. O repórter Felipe Nobre, ao vivo, vem com a gente porque está com a equipe, né, no local onde o velório deve acontecer, né? Uma menina de 26 anos, mãe de um filhinho, né, de 2 anos. Que tristeza, né, gente, para toda a família. Olá, Felipe. A gente tem a informação, né, de que o corpo foi liberado. Então, como é que está a situação por aí? Imagino que muita comoção e muita tristeza, né? Olá, Priscila. Boa noite a você, a quem nos assiste no Cidade Alerta. Se é que é possível desejar boa noite diante de tudo que a gente está aqui repercutindo. A expectativa é de que dentro dos próximos minutos o corpo da Kellen Tainara, essa jovem que tinha apenas 26 anos, já chegue aqui ao local onde o velório vai ser realizado, na casa dos familiares, no bairro do Pará, em Ananindeua, na Grande Belém. Ainda é difícil para a dona Marsolane e para os parentes, de uma forma geral, acreditar em tudo o que aconteceu. Uma morte assim tão trágica e inesperada. Eu estou aqui ao lado dessa senhora que tinha a Kellen como uma filha. A gente conversava assim que chegamos até aqui e a senhora me dizia, né? A ficha ainda não caiu. Não, é verdade, a ficha ainda não caiu. Inclusive, eu fui a última pessoa da nossa família que teve contato com ela, entendeu? Porque ela falou para mim assim mesmo: a senhora fica com o João, que é o filho dela de 2 anos, entendeu? E eu disse sim, eu nunca falava não para ela, sempre eu estava servindo, sabe? Tinha ela como minha filha mesmo. E eu desci, nós moramos no mesmo bloco, mas só que eu moro no quarto, ela morava no primeiro. Aí ela falou: mas a senhora pode descer, que o João está dormindo. Eu falei: sim, estou descendo. Aí eu desci, ela estava se arrumando, fez chapinha. Para esse passeio? Para esse passeio. Ela saiu de casa, chamou o Uber 3h20. Ela pegou o Uber. Inclusive, eu perguntei para ela: com quem você vai? Ela disse assim mesmo: eu vou com o Bruno, que eu sou acostumada a ir. Inclusive, eu vi ele dando entrevista que ele enxergava ela. Que não é, porque eu que ficava com o filho dela todas as vezes que ela ia para a lancha. Não seria um amigo próximo? Entendeu? Não seria amigo próximo que eu conhecia, mas próximo dela sim. Porque todas as vezes que ela ia para a lancha, ela falava: eu vou com o Bruno. Entendeu? Eu vou com o Bruno. E ele teve a coragem de falar que enxergava ela. Então isso aí já é... Como se fizesse pouco caso da amizade. Caso da amizade, né? Então ela vale o quê para ele? Nada, né? E para nós que vale muito, que nós que estamos sofrendo a perda, né? Até hoje de manhã cedo vocês ainda tinham esperanças de encontrar a Kellen viva? Sim, com certeza, toda esperança. Quanto não achasse, né, o corpo, a gente tinha esperança. Que ela era uma menina de ouro, uma menina trabalhadora, uma melhor mãe do mundo, entendeu? E quando veio a notícia, dona Marsolane? Desabou nosso chão, toda a nossa família, né? Porque principalmente eu e ela, que nós convivíamos junto. Só era nós duas. Convivia junto, dia a dia era nós duas. Para a senhora, o que é falar da Kellen, uma jovem trabalhadora que lutava atrás dos sonhos dela, da família? Ela tinha vários sonhos, uma menina que amava o filho, dava o melhor, tudo. Quanto para o filho, quanto para qualquer pessoa, para a mãe dela, entendeu? Era muito família mesmo, não tenho o que falar dela, entendeu? Trabalhadora. Responsabilidade 100% com a criança, não tenho que tirar de mãe, de irresponsável de mãe, ela não tem nada, ela era 100%. Sempre só deixava a criança comigo, que eu era mesmo que ser a mãe, que eu sou a avó paterna. Agora uma família com o coração despedaçado. Verdade, agora nossa família está sem chão, acabou o Natal, acabou o Ano Novo, acabou tudo, acabou a vida nossa, por causa de uma responsabilidade deles, né? De bebida, de cachaça, desumano que eles fizeram com ela, porque não se importaram, não fizeram nada.
O clima é o pior possível. O nosso repórter cinematográfico, João Magno Reis, vai mostrar aqui a movimentação na casa dos familiares da Kellen Tainara. Para você que está chegando agora, o que teria acontecido? Ela teria ido fazer esse passeio de barco, né, em uma lancha ali nas proximidades da ilha do Cumbu. E de acordo com os relatos trazidos pelas testemunhas na Delegacia Central de Polícia de São Brás, em Belém, por volta de 9 da noite, essa jovem teria dito a alguns colegas que estaria com muito calor e teria mergulhado na água. Desde então, ela não foi mais vista. Já na madrugada, horas depois, por volta de 3 da manhã, as testemunhas registraram um boletim de ocorrência sobre o caso na central de flagrante. E aí, por volta de 7 da manhã, chegou a notícia que nenhuma dessas pessoas esperava. O que elas mais temiam, infelizmente, aconteceu. O corpo dessa jovem foi encontrado ali próximo à Ilha das Onças, inclusive bem distante ao local onde esse desaparecimento ocorreu nesse primeiro momento. Nesse abraço, vocês, parentes, buscam encontrar forças, mas está sendo tudo muito difícil, né, senhora? Muito difícil mesmo. Ela Não era esperava nossa princesa. por esse momento. Nós cuidávamos dela Uma menina como se ela linda que fosse tinha uma vida pela uma princesa. frente. Verdadeira. Cheia de sonhos, cheia de vida. Ela me falou que queria ver o filho dela indo para a escola. Ele tirou todos os sonhos dela. É uma criança que agora não vai ficar, claro, né, sem a assistência, sem o suporte. Esse menino ainda não tem noção do que de fato aconteceu, né? Como vocês tentam conversar? Porque provavelmente essa criança já pediu pela mãe, né? Com certeza. Cadê minha mãe, né? O que dói mais em cada um. De ver essa criança perguntar cadê minha mãe. E é triste, cara, é triste. Sei que nada vai trazer a vida da Kellen de volta, mas vocês exigem que o caso seja apurado, porque tem muitas perguntas, né, senhora, que ainda precisam ser respondidas. Verdade. Há muitas perguntas que não vão ser respondidas, porque há uma grande dúvida nessa história. Nós não acreditamos em nenhum momento que ela tenha se jogado em água por conta de calor. Isso aí é uma coisa que não procede. Tinha feito cabelo, tudo, se preparou toda. Ela era muito vaidosa. Ela não ia se jogar, ela ia para Salinas, ela ia para todo canto. Ela não tomava banho de nenhum jeito. Ela tinha medo de água, ela não ia se jogar, ela não tinha se jogar. E o que a gente mais vê por aqui são relatos de pessoas que conviveram boa parte da vida com essa jovem. E o que impressiona é exatamente isso, né? São relatos que apontam exatamente para esse fato trazido pela dona Marsolane, né? Que era uma jovem trabalhadora, que lutava pelos sonhos. Os amigos estão aqui não só sentados dentro da casa, mas também na frente dessa residência. Meu amigo, vai ser a última homenagem, mas ela vai se tornar eterna no coração de vocês, né? Estou te percebendo emocionado e não é para menos. Não, quem conhecia a Nara sabia que ela era uma ótima pessoa, uma ótima filha, uma ótima amiga. Eu como amigo dela, teria ela como uma irmã. Então, tudo isso que falo dela não é verdade. Ela era uma mulher muito dedicada à família, aos filhos, ao trabalho, uma ótima profissional em tudo que ela fazia. Então, a gente não acredita nisso e a família toda aqui pede justiça. Priscila, você no estúdio tem uma pergunta? Pode fazer que eu repasso aqui para os familiares dessa jovem. Pois é, Felipe, eu ouvi aí o relato, né, que o Bruno, que é o amigo da Nara, como ela é conhecida, teria convidado ela para esse passeio. Eu queria saber quais são os detalhes. Havia algum motivo de comemoração para esse passeio? Qual era o grau de intimidade dela com os outros ocupantes da lancha? O que a família sabe sobre as outras pessoas que estavam na lancha ou só conheciam de fato o Bruno? Bom, a gente vai confirmar tudo isso aqui com os familiares, porque fica exatamente esse questionamento, né? Era uma segunda-feira, o que estava ocorrendo dentro dessa lancha? Era alguma comemoração, confraternização, era aniversário de alguém? A senhora tomou conhecimento sobre isso? Não, eles foram só mesmo passear de lancha, que ela me passou. Nenhuma comemoração, eles foram só passear, descer para a água, como ela era costume aí. Ela era costume aí, ela estava indo. Ela era costume, não foi só ontem que ela foi na segunda,
que ela foi. E a relação dela com as pessoas que estavam na lancha? Só uma pessoa era conhecida dela? Eu creio que sim. Eu acho que só esse Bruno conhece. Para mim, porque ela falou para mim que ela ia descer com ele, entendeu? Isso ela falou para mim. Eu vou com o Bruno, que eu sou acostumada a ir. Como é que vai ser a vida daqui para frente sem essa jovem que para a senhora era como se fosse uma filha? Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Principalmente que tem essa criança aí, que chama pela mãe todos os dias. E a gente, claro, exerce o poder de empatia, até se colocando no lugar dessas pessoas. É um momento de dor, é um momento muito difícil. A gente vai caminhar aqui para frente dessa casa, até para você que está ligado aqui no jornalismo da Record Belém, ter uma noção de onde nós estamos. Avenida Rio Solimões, bairro do Paar, e aqui ao lado já está ocorrendo todos os preparativos para receber o corpo dessa jovem. É um local até certo ponto pequeno, porém acolhedor. Então já está todo mundo aqui na expectativa. Dentro de alguns instantes já teremos a chegada do corpo e a gente vai continuar por aqui acompanhando os detalhes sobre o velório dessa jovem que infelizmente perdeu a vida dessa forma durante esse passeio de lancha na Ilha do Cumbu, aqui em Belém. Priscila. Tá certo, Felipe. Mais uma vez a gente se solidariza, né, com toda essa família, com a dor dessa tia, dessa avó e do filho, gente. É um menininho de 2 anos que, embora pouca idade, já sente falta, já sente tristeza e com certeza não vai ser fácil contar para essa criança ou tentar fazer essa criança, né, não sentir essa falta da mãe ou não chamar pela mãe. É impossível isso. Como lidar com essa situação, né? Me coloco no lugar aí de todo mundo dessa família. E como o jornalismo verdade é aquele em que a gente vai em busca de todos os fatos, tenta ouvir todos os envolvidos de uma situação, de uma história, nós procuramos o dono da lancha e tivemos um retorno. Por isso estamos aqui agora com o doutor Marcelo Amaral, que representa, não é verdade, doutor? Bem-vindo, boa noite. Representa não só o dono dessa lancha, mas também os outros ocupantes lá da embarcação que estavam nesse passeio com a Kellen Tainara, mais conhecido como Nara. Então, muito boa noite, doutor Marcelo. Conte pra gente, então, o que os seus clientes relataram. O que a família diz é que houve, né, depoimentos ali diferentes, que um fala uma coisa, outro fala outra, e isso causa uma certa dúvida e muita dor e muitas perguntas, né, para os familiares que perdem alguém. Obrigado, Priscila. Eu inicio agradecendo a oportunidade de dar voz à defesa dos horas investigados. Inicio também externando meus sentimentos aos familiares, aos amigos da Nara. Mas o que aconteceu foi uma fatalidade, infelizmente. Nós acompanhamos esse caso desde o momento que aconteceu, desde a chegada da lancha até a marina. E lá nós pudemos observar que os relatos eles eram muito idênticos sobre o fato. Todos estavam se divertindo, era um encontro trivial entre pessoas que não se conheciam diretamente, não tinham um laço de intimidade, de amizade. Nenhum deles? Na verdade, assim, um deles, que era o Bruno, era quem conhecia a Nara e foi ele quem a convidou para estar lá. Mas não era o Bruno era amigo do dono da lancha? Amigo do dono da lancha, exatamente. Da lancha é o Paulo. Paulo. Estavam lá. E aí, em determinado momento, ela se afasta um pouco, chega a convidar uma das meninas que estavam lá para mergulhar com ela. Ela não aceita o convite. Ela mergulha e já não mais aparece. Já era noite. Já era noite, a correnteza estava muito forte, a maré estava muito forte. O marinheiro que estava dirigindo, que tinha habilitação, né, estava lá acompanhando a lancha. Ele ainda tenta fazer busca por ela, mergulha atrás dela, usa a própria lancha para vasculhar o local, mas diante da baixa visibilidade e da correnteza estar muito forte, não foi possível identificar. Eles imediatamente ligam para as autoridades, ligaram para os bombeiros, ligaram para a polícia fluvial, aguardaram no local a chegada das autoridades. O próprio corpo de bombeiro, pelos que estavam representados lá, os militares, disseram que não tinham condições de prosseguir naquela busca, dada a visibilidade baixa, a maré que estava muito forte.
E aí as buscas só foram retomadas pela manhã. Já era na área da Bahia ali que eles estavam? Estavam próximos à prainha, mas a lancha estava ancorada. Eles estavam em um restaurante flutuante e foi dele que ela soltou a maré. prainha, para quem não sabe o que é uma parte de terra ali que fica no meio do rio. Exatamente, eles estavam lá, inclusive já haviam tomado banho mais cedo no rio. Mas quando a maré começou a subir, eles ancoraram a lancha e foram para o flutuante onde estavam no momento que ela pulou. E quanto tempo depois perceberam que ela não submergiu, que ela não voltou? Foi imediatamente. Ela não emergiu, aliás. Imediatamente. No primeiro momento, eles achavam até que ela teria se segurado ali perto do flutuante, etc. Chegaram, inclusive, a olhar no banheiro para ver se ela não tinha subido sem que ninguém percebesse, ido ao banheiro. E quando eles se dão conta que efetivamente ela havia desaparecido, é que inicia o desespero pela busca, com o mergulho do próprio marinheiro e de um outro funcionário lá do restaurante onde eles estavam. A busca pela lancha, mas infelizmente não foi possível encontrar. Quem foi a primeira pessoa que deu falta da Nara? Foi incomum. Todos perceberam a ausência dela porque viram, quase todos viram a mergulhando naquele momento e perceberam que ela não submergiu. Então, assim, os relatos ontem, inclusive nós chegamos já na seccional de São Brás, eram 3 ou 4 horas da manhã, todos muito extenuados, muito mexidos emocionalmente pelo que aconteceu. Mesmo assim, eu fiz questão que todos prestassem esclarecimentos. E essa divergência que tem se dito, na verdade, são detalhes. Um falou às 8h15, o outro disse às 8h30, mas isso são relatos de questão de tempo que você não tem como ter uma precisão. Por exemplo, os registros de chamadas para os órgãos de segurança, há uma precisão porque está o registro no celular, está o momento em que eles ligaram. Inclusive, houve uma certa demora no deslocamento, porque baixa visibilidade, a maré muito alta, as equipes, inclusive, estavam atendendo outras ocorrências, mas ninguém saiu do local, todos permaneceram lá até a chegada das autoridades. Não havia ali consumo de substâncias proibidas, não havia ali ninguém armado, ninguém efetuando disparo de arma de fogo. O senhor está falando isso por conta de um caso anterior, né? A gente não tem como não lembrar, né, do que aconteceu com relação a Yasmin, que foi uma jovem também que perdeu a vida em situação semelhante, mas tinha um barulho, né, no local, ela mergulhou, também não voltou, a família também não acreditava em fatalidade, e aí o senhor já está se adiantando. Exatamente, porque assim, a gente tem visto nas redes sociais o pessoal falando de coincidências, que é o mesmo caso, na verdade, há situações completamente peculiares deste caso específico. Não houve disparo de arma de fogo, a notícia do desaparecimento dela foi imediata. Quem pilotava a lancha? Havia um marinheiro habilitado para pilotar. E esse marinheiro... Então, ninguém que consumia bebida alcoólica estava pilotando. Ninguém. Inclusive, Priscila, é preciso que se registre. Disseram que o marinheiro não submeteu ao exame. Não é verdade. Ele submeteu ao exame clínico que atestou que eles não estavam alcoolizados. E, na verdade, isso foi feito por mera precaução, porque não havia notícia nenhuma de que o marinheiro estivesse alcoolizado. Tanto é que no retorno deles do flutuante para a marina, quem vem conduzido a lancha é o marinheiro com a supervisão da Polícia Militar. Esse flutuante fica na Ilha do Combu? Na Ilha do Combu, exatamente, ali próximo à prainha. Então eram quantos ocupantes somando o marinheiro? Era um marinheiro, o dono da lancha, o amigo dele e mais 3 moças, ou seja, foram 6 pessoas. 6 pessoas ao todo. Exatamente. Junto com a Nara, né? Exatamente. Então, assim, ao ponto que a gente lamenta, né, uma tristeza, uma fatalidade, mas não há, do âmbito penal, por tudo que se foi dito, por tudo que se foi produzido, por tudo que se foi falado pelas pessoas que estavam presenciando ali, qualquer fato criminoso que possa ensejar, eventualmente, a apuração ou a responsabilização penal de algumas das pessoas que estão lá. Logicamente, o inquérito está na fase inicial, haverão perícias no corpo da vítima, dentre outras que serão realizadas para melhores esclarecimentos, mas, assim, tudo leva a crer, no momento inicial, que realmente se tratou de uma fatalidade. E vocês acreditam que aconteceu o quê? Correnteza, noite, baixa visibilidade, foi um conjunto de situações ali que poderiam levar a essa tragédia? Exatamente. Além do consumo de álcool, né? Eles estavam bebendo cerveja, estavam bebendo vodka também, desde 4h30, 5 horas da tarde. Então já era um horário da noite, eles já estavam bebendo há algum certo tempo e, de certa forma, pode ter influenciado aí nesse episódio. Mas um marinheiro habilitado, né? Quando ele é contratado para pilotar uma embarcação que nem essa, conduzir outras pessoas, não caberia a ele falar, advertir, olha, aqui não está propício para mergulho, aqui está perigoso agora. Como é que é o procedimento num caso assim? O que foi relatado é que no início todos sabiam dessa advertência, né? Mas com o passar do tempo as pessoas vão relaxando, vão consumindo bebida alcoólica, vão perdendo um pouco
ali o senso de perigo e acabaram ignorando essa situação e mergulhando de forma assim abrupta. Mas ela não foi a única que mergulhou, então? Neste momento que ela desapareceu, sim. Eles já haviam tomado banho no rio antes, né? Quando eles estavam na prainha, quando a maré ainda estava mais baixa, mais calma. Todos estavam tomando banho. Mas neste momento do desaparecimento, apenas ela mergulhou. Mas não era uma área rasa? Não, não era uma área rasa, porque ela pula do trapiche, do flutuante, na maré. E aí ela já desaparece. E não tem imagem disso? Ninguém fez uma imagem do celular? Esse foi um dos pontos questionados por mim, porque como era um estabelecimento comercial, pode ser que nele houvessem, né, imagem, câmera de segurança, mas estava bem na frente do flutuante? Bem na frente, mas não havia no estabelecimento, infelizmente. Não havia câmera, não havia nada? Não havia. A autoridade policial, inclusive, deve confirmar isso, mas não havia. Isso foi um dos primeiros pontos a serem observados pela defesa foi isso. Se haviam, até porque as imagens poderiam comprovar efetivamente a narrativa fidedigna de todas as outras 5 pessoas que estavam na embarcação, mas não haviam, infelizmente. E a família da Nara entrou em contato com alguém de vocês? Falou com o dono da lancha? Na verdade, assim, por uma questão de prudência, a gente até orienta que o próprio proprietário da lancha não mantenha nenhum tipo de contato para não parecer coação ou qualquer coisa dessa natureza. Ontem, quando nós chegamos lá na Marina, os familiares e os amigos já estavam bastante exaltados, até pela dor, enfim, é compreensível, e a gente realmente evita esse contato para não, efetivamente, não parecer nenhum ato intimidador ou assim, insensível da nossa parte, mas nós, como eu disse desde o início, nós nos sensibilizamos, nos solidarizamos, porque de toda forma foi realmente uma tragédia. E o Paulo, dono da lancha, não conhecia a Nara? Conheci apenas de vista, que eles eram do mesmo ramo, trabalhavam no mesmo ramo, acho que já tinham conhecido. De carros? Conheciam em redes sociais, mas não tinham intimidade, não eram amigos íntimos. A Nara vendia carros, né? Exatamente, pelo o Paulo que você tem também? Informação, exatamente. Entendi. Exatamente. Então o amigo em comum era o Bruno? Era o Bruno, exatamente. Entendi. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua gentileza, pelo seu tempo em vir até aqui, né, relatar tudo que o senhor tomou pé sobre o caso. A gente sabe que é uma situação trágica, é uma família que agora sofre e é natural que a família queira explicações, queira respostas. E o nosso papel da imprensa é ouvir todo mundo, é trazer, né? Afinal de contas, é uma jovem mãe de família, tem um filhinho de 2 anos, uma moça que a gente viu ali pelos relatos, muito trabalhadora, que sempre, né, estava empenhada para realizar os próprios sonhos. E é um direito também, né, de uma moça jovem sair para passear, estar com os amigos, isso é natural. Se foi uma tragédia, a polícia vai provar de que maneira ela aconteceu. No caso, se foi uma fatalidade ou não, né? Aqui estamos apenas trazendo as informações para o público. Então, muito obrigada, doutor Marcelo. Nós é que agradecemos e só para finalizar, nós nos habilitamos já no inquérito, colocamos todas as pessoas que estavam na embarcação à disposição da autoridade policial. Nós fizemos questão de, mesmo cansados, extenuados, prestar esclarecimentos e nós estamos à disposição das autoridades para colaborar com a busca da verdade real dos fatos. Tá certo. Obrigada, doutor Marcelo Amaral, advogado do dono da lancha e dos outros ocupantes que estavam lá nesse passeio junto com a Kellen Tainara, mais conhecida como Nara. Triste, né, gente? Tudo já está sendo preparado para o velório da jovem Kellen Tainara, conhecida como Nara, entre amigos, entre a família. Momento de muita dor. Nós estamos com uma equipe ao vivo no local do velório, Felipe Nobre, e também acompanhamos a liberação do corpo, que a qualquer momento deve chegar ao local lá onde a Kellen vivia, né, morava. Temos, inclusive, entrevistas com a mãe dessa moça, né? Uma situação muito delicada e de muita dor. Já, já, a gente volta a falar sobre o caso. E a gente continua falando sobre o caso dessa jovem que morreu durante um passeio de lancha no Combu. O repórter Danilo Magela conversou com a mãe e a irmã de Kellen Tainara. Acompanhe. Estava todo mundo na expectativa, né? Porque o corpo dessa jovem ainda estava lá no pier, né? Aguardando aí a liberação, né? Para o trabalho de perícia, o trabalho de remoção, melhor dizendo. E agora há pouco o corpo dela acabou de chegar e a partir de agora vai acontecer todos os procedimentos. Eu estou aqui ao lado da irmã da Tainara, né? Ela era conhecida pela família como Nara, né? Vocês confirmam essa versão dada por essas pessoas, por esses homens que estavam nessa lancha, de que a sua irmã teria pulado na água por livre e espontânea vontade? Não, não confirmo. A minha irmã não ia pular. Eu conheço ela muito bem. Ela não ia pular. Ela foi jogada ou tentaram
alguma coisa com ela, mas pular por espontânea vontade ela não ia. Não ia, principalmente esse horário. Ela tinha muito medo de rio, assim, de pular, entendeu? Agora de dia não, mas à noite nem pensar. Não cabe. Até mesmo porque ela buiou agora às 7 horas da manhã. Se fosse afogamento, ela não ia buiar ainda. Eles não iam encontrar, até mesmo porque na mesma hora os bombeiros foram para lá. Polícia, todo mundo foram para lá e não conseguiram. Logo depois do... Logo depois do... Sim, foram logo acionados, foram todo mundo indo para lá. E aí, quando é 7 horas da manhã, ela aparece, né? Eu acredito que não, que ela não foi afogamento por ela ter se pulado. Isso só aumenta a dor, isso só aumenta a revolta de vocês nesse momento? Muito, muito mesmo, muito angustiante saber que a minha irmã estava bem, entendeu? Não estava doente e de repente acontecer isso com ela assim, deixar meu sobrinho de 2 anos, que ela tanto amava o filho dela, fazia de tudo pelo filho dela, entendeu? Não só pelo filho como por nós. Nós somos 4 irmãs com a nossa mãe e nós somos muito unidas, muito mesmo. Quando uma precisa de algo, a gente está sempre lá no grupo do WhatsApp ligando e sempre se dando bem. Nunca que ela ia fazer isso. Qual foi o último contato que você teve com a sua irmã? Eu tive no domingo, com ela de tarde, a gente conversando pelo nosso grupo sobre a ceia do Natal, que a gente ia fazer na casa da nossa mãe, se reunir lá. Foi o último contato que eu tive com ela. Essas pessoas que estavam com ela na lancha, algum momento vocês tiveram a oportunidade de conhecer? Sabiam que eram pessoas do convívio diário da rotina dela? Não, nunca vi. Nunca conheci. Conheço os amigos delas verdadeiros, mas esses daí eu nunca vi. Nunca mesmo. Nem por nome, eu fui descobrir já depois desse acontecido, os nomes deles. Mas de saber que eles conviviam com a gente, que ela frequentava a casa deles e eles dela não. Qual foi o último contato que você teve com a sua filha? Ontem à tarde, quando ela estava na lancha, ela mandou umas fotos e dizendo que ela estava lá, né, com os amigos. Foi ontem à tarde, o último contato que eu tive com ela. Ela falou o que para você? Na verdade, ela mandou mensagem, né, e até briguei com ela, que eu não gostava que ela fosse para esses lugares assim. Aí ela, não mãe, só tô aqui com os amigos, mas já tô indo. Que ela tem um filho de 2 anos, ainda perguntei com quem ela tinha deixado, ela deixou com a sogra, né? E aí foi a última vez que eu falei com a minha filha. A senhora acredita que ela entraria na água daquela forma? Não, ela tinha medo de pular na água, entendeu? Ela tinha medo de água, um trauma aí que aconteceu com ela lá em Algodual. Ela não ia pular. Eu queria justiça, porque eu sei que aconteceu alguma coisa que eu ainda não consegui descobrir. Mas Deus vai abrir as portas e vai descobrir o que aconteceu realmente com a minha filha, porque ela não pulou. É dor, é revolta, é justiça? Que sentimento mais permeia o seu coração de mãe nesse momento? Eu quero justiça, eu quero que prenda os culpados, entendeu? Que era até uns amigos que eu nem conheço, nunca vi. Entendeu? Como ela não morava comigo mais, ela tinha a família dela, né? Eu não tinha contato com esses outros amigos dela, né? E eu quero justiça, simplesmente isso, justiça. Uma filha maravilhosa, me ajudava muito, era trabalhadeira, entendeu? E vem aquela imagem assim dela linda, sabe? Não sei nem explicar. E o filho dela, que eu penso muito, é no filho. Pois é, né? Que dor para essa mãe, gente. Uma dor assim infinita, né? Isso nunca vai passar. E linda mesmo, viu? Concordo com a senhora. Uma moça jovem, cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de garra, por todos os relatos, né? Ana Tainara era vendedora de carros, gostava de praticar esportes, de malhar, cuidava do filhinho, né? Muito bem, como todos relataram. Nossa, muita tristeza.